Então, é aqui no dia do desaparecimento de Srila Vamana Goswami Maharaj, Srila Trivikrama Goswami Maharaj, no salão aqui do templo do Vrajamandala Parikrama. Então, eu ofereço as minhas reverências a Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então, hoje nós estamos aqui reunidos nesse dia especial. Esse dia é muito saudável para todos nós. É um dia muito especial. Hoje nós estamos celebrando o desaparecimento de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, também de Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj. Isso é um festival de Viraha Utsava Festival. É chamado Tirobhava Titi, Viraha Titi. Vi significa especial, Irama significa encontro. Então é um encontro especial. E significa separação. Mas na escritura Vaishnava, o significado especial é encontro especial. O significado dessa palavra é encontro especial. Então, hoje, nesse dia, a gente vai ouvir sobre os passatempos transcendentes. Então, o Maharaj falou esse belíssimo Harikatha sobre os acharyas. Eu também gostaria de falar algumas palavras para purificar a minha língua nos puspandes do meu Gurudeva. O meu Gurudeva era tão cheio de compaixão. Ele não tinha nenhum falso ego. Os Vaishnavas têm 26 qualidades. E ele tinha todas essas 26 qualidades. Não é fácil explicar em palavras. Srila Gurudeva, quando ele desapareceu, o Vijaya Festival de Viraha foi feito naquele momento. E Sridhara Maharaj estava dando a explicação das 26 qualidades de Srila Vamana Goswami Maharaj, tanto em Hindi e tanto em Bengali. Eu nunca aprendi tudo isso, eu não sou tão inteligente, mas eu me lembro do meu Gurudeva, que em 1981, quando eu entrei no templo,
Quando eu fui para Devananda Gaudiya Mata, eu me lembro daquele momento. O mês de Kartika estava quase começando e todos os sannyasis então os sannyasis estavam reunidos para o festival de Mahaprabhu. Mas quando eu fui lá, não tinha nenhum assinado Devananda Gaudiya Mata, só o meu tio. Ele tá Krishna Kripa Brahmachari. Então ele disse. Então ele falou, canta, e me deu uma japamala. Após algum tempo, após um ano, Srila Narayana Goswami Maharaj me perguntou, você canta? Ele falou, sim, sim, sim. Então Narayana Goswami Maharaj era um sevaka Navin Krishna Brahmachari. Então a regra é que um acharya deveria dar o Diksha Mantra. Essa era a regra naquele momento na Gaudiya Mata. Narayana Goswami Maharaj não dava Diksha Mantra naquele momento, ele só dava Harinama. Então tinha uma grande fila para tomar Diksha Banco. E eu estava lá, e eu não sabia como cantar, como aceitar Diksha. E naquele momento eu tinha Japamala dada por Srila Narayana Goswami Maharaj. Srila Gurudeva pegou essa mala da minha mão e falou, quem deu isso para você? Eu disse, Narayana Goswami Maharaj me deu essa Japamala. Eu vi que Gurudeva colocou a mala na cabeça e me devolveu. Eu senti algo em meu coração. E eu perguntei para Srila Narayana Goswami Maharaj. Gurudeva tocou sua mala na cabeça e me devolveu. Ele não trocou a mala, né? Eu estava chorando. Todo mundo tomou Harinama Diksha. Mas o que eu recebi? O que eu consegui? Apenas que ele tenha tocado a minha mala na cabeça dele. Então, Vamana Maharaj tinha essa lista, como Siddhanta Maharaj disse. Sridhar Maharaj também falou. Narayana Maharaj, ele tinha Guru Buddhi por Narayana Goswami Maharaj. Sambandha Guru Buddhi. Ambos são respeitáveis. Não há diferença entre Vamana Goswami Maharaj e Narayana Goswami Maharaj.
A gente nunca sentia quem é o nosso Guru, Vamana Goswami Maharaj ou Narayana Goswami Maharaj. A gente nunca diferenciou naquele momento. A gente pode ver quão perto eles eram um do outro. Então algumas pessoas vinham aceitar o mantra de Gurudeva. Dona Maharaj, Narayana Goswami Maharaj. Então, Vamana Goswami Maharaj enviava as pessoas para pegarem permissão de Srila Narayana Goswami Maharaj para tomar iniciação. Até que ele dava permissão, ele não dava nenhuma diksha. Então, quando Narayana Goswami Maharaj dava permissão, então Vamana Goswami Maharaj dava iniciação. Ele era o acharya da instituição. Param Gurudeva tinha mencionado o acharya da Gaudiya Vedanta Samiti é Srila Vamana Goswami Maharaj. Isso foi mencionado nos documentos da Gaudiya Vedanta Samiti. Mas Srila Vamana Goswami Maharaj ainda assim era tão dependente de Srila Narayana Goswami Maharaj, ainda que ele fosse o acharya, ele pedia permissão a Narayana Goswami Maharaj. Então, eram como os 3 galhos da mesma árvore, Srila Narayana Goswami Maharaj, Vamana Goswami Maharaj e Trivikrama Goswami Maharaj, Antaranga. A gente nunca viu nada disso na história, isso não vai acontecer no futuro, não havia nenhuma diferença entre eles. Vamana Goswami Maharaj era o acharya da Gaudiya Vedanta Samiti. Ainda que ele fosse acharya Savapati, ele nunca desrespeitava os seus irmãos espirituais. Ele obedia o respeito completo. Se havia qualquer problema, ele enviava os brahmacharis para Srila Narayana Goswami Maharaj. Ele falava, você quer solucionar este problema? Vá até Narayana Goswami Maharaj. Porque Srila Narayana Goswami Maharaj era muito influente naquele momento. Então, quando tinha o parikrama, depois que a deidade saía, Srila Vamana Goswami Maharaj esperava por Srila Narayana Goswami Maharaj para poder sair para o parikrama. Srila Trivikrama Goswami Maharaj também. Eles esperavam Srila Narayana Goswami Maharaj. Aí quando eles chegavam, eles faziam Jadwani e aí se moviam em direção aos titis. Perdão, aí eles se moviam. Esses humores não podem ser explicados em palavras. Eram os 3 pilares da Gaudiya Vedanta Samhita. A construção
Para fazer um templo, a gente precisa de grandes pilares. Então, da mesma maneira, a Gaudiya Vedanta Samiti tinha esses 3 pilares. No Mahabharata, Bhishma Pitamara está dizendo: o karma faz com que tudo aconteça. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, Srila Vamana Goswami Maharaj, ele nasceu em Navadvipa, na Bengala, e a mãe dele disse para ele: vamos para casa. A mãe dele tinha levado ele para o Parikrama de Navadvipa, e ele encontrou Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, e aí a mãe dele falou assim: vamos agora voltar para casa. Depois que acabou, ele falou: não, eu não vou voltar para casa não, agora eu encontrei aqui o meu lugar, a minha família. Ele é meu mãe e meu pai, falou de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ele se rendeu aos pés de lótus de Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Naquele momento, eles não davam Diksha e Harinama facilmente, mas Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada deu Harinama para ele. E após um ano, Srila Prabhupada desapareceu. E após o desaparecimento dele, muitos problemas aconteceram na Gaudiya Mata. Porque quando um Mahabhagavata desaparece deste mundo, as coisas mudam. Então, Paranguru tinha feito tanto serviço para Prabhupada. Então, houve algumas brigas contra ele. E Srila Vamana Goswami Maharaj era muito pequenininho naquela época, ele não era iniciado ainda nos Gayatri Mantras, porque eles foram colocados na prisão. E naquela época as regras eram muito estritas. Então está dizendo que o próprio Jagannatha come arroz, que não é só os Bengalis que comem arroz, que o próprio Jagannatha também come arroz. As pessoas dizem que os Bengalis comem muito arroz. Mas o que Mahaprabhu comia? Chapati ou arroz? O que Krishna come? Está dito no Bhagavatam. Até Ramachandra come arroz. Então, Guru Maharaj, a Gaudiya Vedanta Samiti tem tanta gente diferente. Cada um fala uma coisa. Mas o meu Gurudeva, ele nunca fazia retaliação. Ele era muito calmo. A pessoa que é surda não tem inimigo, porque ela não pode ouvir. Se você disser alguma... Não, perdão. Se você ouve... Se você falar alguma coisa,
a pessoa vai te atacar. Então, quem não ouve e não fala nada, não tem inimigo. Se você começar a expor sua opinião, você vai obter tantos ataques imediatamente. Se você escrever alguma coisa, se você falar alguma coisa, pessoas tolas e sem sentido irão te atacar, escrevendo alguma coisa no Facebook. As pessoas são tão tolas. Sem nem pensar direito, as pessoas já saem escrevendo as coisas no Facebook. Então, o Gurudeva disse... Uma pessoa muda não tem inimigos. Então, o Gurudeva era tão grandioso, ele estava sempre cantando. Aqueles que os viram... Esse Prabhuji veio de Braja. Ele fez tanto serviço para Gurudeva. Então, aqueles que se aproximavam de Srila Vamana Goswami Maharaj para resolver qualquer problema eram enviados a Srila Narayana Goswami Maharaj. Então, certa vez, um discípulo de Srila Vamana Goswami Maharaj falou algo contrário a Srila Narayana Goswami Maharaj e Srila Vamana Goswami Maharaj ficou sabendo. Ele ficou sabendo dessa notícia, que um discípulo dele tinha falado coisas ruins sobre Srila Narayana Goswami Maharaj. E Srila Vamana Goswami Maharaj foi até a Devananda Goteyamata. E ele expulsou esse brahmachari da Devananda Goteyamata imediatamente. Ele falou, eu não quero esses discípulos que criticam o Guru e Vaishnavas. E aí, o que esse brahmachari fez? Ele foi até o seu Gurudev Srila Vamana Goswami Maharaj e começou a chorar. E ele falou, eu não sou capaz de te perdoar. Quem tem que te perdoar é Srila Narayana Goswami Maharaj, porque foi contra ele que você fez Vaishnava operado. Então ele foi até Mathura e começou a chorar. Então, Srila Narayana Goswami Maharaj escreveu uma carta dizendo, eu perdoo esse brahmachari, escreveu um texto. E aí, isso foi levado a Srila Vamana Goswami Maharaj. E ele falou, eu vivo com o Srila Narayana Goswami Maharaj por muitos anos, 40 anos, e você agora vai falar mal dele? O que você sabe dele? Perdão, 60 anos. Vamana Goswami Maharaj costumava dizer isso, eu vivo com ele há 60 anos, agora você vai falar mal dele? O que você sabe dele? Então, por isso, a partir disso, ele está nos ensinando que nós nunca devemos criticar os Vaishnavas. Então, Srila Vamana Goswami Maharaj, quando tinha uma assembleia, ele falava no final.
Ele deixava Narayana Goswami Maharaj, Trivikrama Maharaj falar primeiro, e aí o kata dele era tão simples. Vamana Goswami Maharaj primeiro entrou na mata 16 anos antes deles, antes de Trivikrama Goswami Maharaj, antes de Srila Narayana Goswami Maharaj. Ele entrou 16 anos antes de Srila Narayana Goswami Maharaj. Mas ainda assim, Srila Vamana Goswami Maharaj respeitava Srila Narayana Goswami Maharaj tanto. Aqueles que servem Gurudeva Amanina Manadena. Srila Vamana Goswami Maharaj é a personificação de Amanina Manadena. Então, quando Srila Narayana Goswami Maharaj vinha de Mathura para Devananda Gaudiya, então Srila Vamana Goswami Maharaj pôde vê-lo à distância e à distância ele oferecia Dandavat Pranamas para ele. Isso é como ele está nos ensinando como nós devemos respeitar os Vaishnavas. O nosso Gurudeva está sempre nos instruindo e nos respeitando. E Srila Trivikrama Maharaj Então a gente ouviu falar como no Samudra Gata, eles sentavam, falavam Harikata, e Srila Narayana Goswami Maharaj tomava partido de Samudra Sena, e Srila Trivikrama Goswami Maharaj tomava partido de Bhima Sena. E intencionalmente eles começavam a brigar, discutir, e as pessoas na Assembleia ficavam tão maravilhadas, interessadas, com tanto conhecimento que era passado. E o Parikrama era um sucesso. Então eles nunca criticavam um ao outro. Então Vamana Goswami Maharaj estabelecia as glórias de Radharani, assim como Srila Narayana Goswami Maharaj. Are you listening, Chaitanya? Did you? Are you listening? Então ele falava poucas palavras. E ele falava poucas palavras. Nem todo mundo podia entender o seu Harikata, acho que na língua materna. As pessoas não podem entender. Tem tanto tipo de pessoas no Sabá, na Assembleia, mas elas não podem entender as glórias de Radharani, Madhurya Rasa. E aí cometem a parada. Então, Srila Vamana Goswami Maharaj
falava em Samari. Acho que ele falava na língua materna dele que ninguém entendia, porque ele não queria que as pessoas cometessem a parada, a Radharani. Então, esse verso era explicado muitas vezes. Tirtha Maharaj falava tão bem também sobre esse verso, Bhaktivedanta Tirtha Maharaj. Certa vez uma pessoa veio na Devananda Goswami Maharaj. Estava acontecendo o parikrama, isso aconteceu em 96, 97. Srila Narayana Goswami Maharaj tinha retornado da sua pregação no Ocidente e uma pessoa que era bem corpulenta, que tinha uma grande cante no seu pescoço e uma japa de 5 quilos, chegou e entrou no Bhajana Kutir Srila Vamana Goswami Maharaj. No Bhajana Kutira do meu Gurudeva, se você for lá, na Devananda Bodhiyamad, tem uma árvore de jaca e tinha o Bhajana Kutira dele ali pequenininho, onde ele cantava os santos nomes. E aí essa pessoa corpulenta chegou lá e falou: quem é o acharya pessoal? Ele falou: você é o acharya da Gaudiya Vedanta Samiti, não é? Você dita as regras aqui, não é? Quando ele chegou, na verdade, ele estava limpando ali o local. E aí Gurudeva entendeu que ele ia falar uma coisa sem noção, e aí ele falou Hare Krishna, e aí a pessoa começou a falar. Srila Narayana Goswami Maharaj foi para o Ocidente e ele está pregando contra a filosofia de Prabhupada. Por favor, pare a pregação dele no Ocidente. Aí Gurudeva falou Hare Krishna. 3 vezes ele falou Hare Krishna. Então, ele continuou falando e ele só falava Hare Krishna. De acordo com as regras, ele falou: olha, de acordo com as regulações e regras da Gaudiya Vedanta Samiti, eu sou apenas o acharya, mas todas as responsabilidades estão com o secretário. Vá e fale com ele. E aí ele vai resolver todos os seus problemas. O meu Gurudeva diretamente não disse nada. E aí essa pessoa saiu, e aí o meu tio, Krishna Kripa Brahmachari, estava ali varrendo com uma vassourinha. E ele falou com ele: quem é o secretário aqui? De uma maneira rude ele falou. Ele falou: ele está no salão do templo. E aí ele foi lá, e quem que estava lá no salão do templo era Srila Narayana Goswami Maharaj. Então essa pessoa saiu correndo muito rapidamente. Então o meu Gurudeva era uma personalidade tão grandiosa. Ele não se preocupava com a crítica e as glórias de ninguém, apenas nas glórias de Krishna. Ele costumava ir pregar. Ele estava sempre absorto em Harikatha. Ele costumava dizer: veja, todos devem ouvir Harikatha. Se não houver Harikatha, então o meu corpo vai ficar fraco. Então as pessoas costumavam dizer: Maharaj, fale Então as pessoas reclamavam para ele: você fala muito Harikatha. E ele falou:
Ei, mas qual é a comida da alma? É Harikata. Arroz, dal, isso nutre o corpo. Mas sem ouvir Harikata, a vida é inútil. Então todo mundo fez tantos arranjos, tantos esforços para fazer todos os arranjos para todo mundo poder ficar hospedado aqui, não é? E para receber todo mundo aqui. Qual é a razão para tantos esforços? Da comida, consertar a eletricidade dos quartos que não funcionava. Qual é o significado de reunir tanta gente aqui? Qual é o significado de tudo isso? Só tem uma razão. Dar a comida para a alma e nada mais. E qual é a comida da alma? É Harikata. Sem Harikata, a alma fica fraca. Isso significa que a alma vai ficar sem força. Então você pode. Então não dá para ouvir, para viver sem ouvir Harikata. E onde você falar Harikata vai ter paz e ninguém vai brigar. Então 24 horas a gente deve se absorver em Harinama e Harikata e nada mais. 24 horas. 24 horas, ouça Harikata. Mesmo no seu sonho, ouça e fale Harikata. Coma falando ou ouvindo Harikata. Meu Gurudeva era assim. Na verdade, nem dormia. E ele... Então ele falava, a minha Shrimati Radhika está fazendo tanto serviço, então ele entrava em transe e servia Shrimati Radhika. Então é isso, nada mais. Se a gente não se absorver em Harinama e Harikata por 24 horas, então Maya vai estar sempre nos atacando, isso é verdade. Então se foque em Harinama e Harikata em 24 horas. Cada acharya faz os seus passatempos para nos ensinar alguma coisa. Então não é fácil entender a vida e as atividades dos Vaishnavas. As atividades dos Vaishnavas não são fáceis de entender. Por meio do conhecimento das escrituras, você não vai entender o comportamento externo de um Mahabhagava. Então é por isso que as pessoas fazem ofensa. Então o Guru Padma era um devoto tão elevado e ele respeitava todos. E ele costumava ser... ele era tão perito em escrever livros. Então, Parangurudeva ia até ele para tirar suas dúvidas sobre as escrituras. Certa vez, Gurudeva estava escrevendo um livro, e nesse livro era meia-noite. E aí ele fechou seus olhos e disse... Então o servo de Gurudeva estava falando alguma coisa. E após algum tempo, quando ele abriu os olhos de novo, o servo perguntou, você estava falando com quem? E Srila Vamana Goswami Maharaj falou, quando eu estou escrevendo livros, tinha um assunto aqui, nesse livro, que eu não estava sabendo direito que palavras usar para escrever o livro. Então, meu Gurudeva Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj veio na minha frente e me explicou tudo. Então, veja que belíssimos humores foram expressos assim. Então, Parama Guru Maharaj disse, vá pregar.
Então, ele ficava na edição, ele manejando a impressora. E aí ele estava manejando essa máquina de impressão. Aí o dedo dele ficou preso na máquina e foi cortado. E aí Param Guru Maharaj considerava ele como seu filho. Aí ele foi correndo lá e te deu o tratamento. Mesmo quando ele estava doente, ele costumava cozinhar para servir a todos. Ele tinha tanto entusiasmo para servir e uma fé firme em Guru. Aqueles que têm fé firme no Guru têm o poder de libertar a pessoa de toda a existência. Aquele que faz serviço, mas que não tem fé no Guru, o serviço deles não é apropriado. O serviço será apropriado se a gente tiver nista no nosso Guru. Se a gente... Qualquer responsabilidade que você assuma, então Gurudeva... Se você não assume responsabilidade, isso não é um serviço de verdade. E nós não devemos pensar, eu sou aquele que faz. Ei, Deus é que faz, Ele está inspirando o seu coração, Ele está te dando poder. Guru Padma está dando esse poder. E aí, por isso que você está servindo. Então, Guru Padma era tão belo. Então, ele dava tantos cartazes, eu estou me lembrando agora. Ele servia, mesmo no Navadvipa Parikama, Vrajamanda Parikama, veja, Mathura. O clima de Vraja, o corpo dele não se adaptava bem ao clima de Vraja, então ele ia pouco lá. Ele ia lá uma vez a cada 2 anos, 3 anos. Mas ele dizia para Srila Narayana Goswami Maharaj, vai lá e dê iniciações lá. Não, primeiro Srila Narayana Goswami Maharaj pedia para ele, vem aqui para dar iniciação, mas aí mais tarde ele falou para Srila Narayana Goswami Maharaj, dê iniciação lá. E aí depois disso, Srila Narayana Goswami Maharaj começou a pregar pelo mundo inteiro e a dar iniciação pelo mundo inteiro. Então, por essa razão, o pessoal da Gaudiya Vedanta também ficou reclamando. Mas você pode ler uma carta que Srila Vamana Goswami Maharaj escreveu com as suas próprias mãos em Hindi e em Bengali. Muita gente começou a reclamar, mas Srila Vamana Goswami Maharaj, ele falou que tinha gente que dizia que só tinha um acharya. Ele falou, mas com o poder dele, ele fez que tivesse mais um acharya. Então falou, não tinha só um, tinha 2. Então a gente deve, se você seguir este humor, não terá briga. Por que tem separação? Só tem uma razão. A gente não é capaz de concordar um com o outro. Mas se a gente se focar no mesmo motivo, a gente vai obter a meta e não vai ter briga, não vai ter nada. अभी जो है ये अभिषेक होगा, उसके बाद छप्पन भोग लगाया जाएगा, फिर उसके बाद पुष्पांजलि दी जाएगी, फिर उसके बाद सुबह का प्रसाद दी जाएगी। सुबह का प्रसाद सबके लिए कॉमन है। दोपहर का जो प्रसाद है वो नॉर्थ इंडियन के लिए सेपरेट दिया जाएगा।